Ontem a gente fez uma reunião, ontem, e a Fernanda desceu aqui, explicou que está tendo uns probleminhas e falou que eles estavam querendo saber se podia contratar mais desenvolvedor para tentar não ter o atraso. O Duba falou que ok, mas o Túlio, né? Então acredito que pode ser que a LDO saia assim no sistema novo, a gente só confirma isso com a Bela essa semana, mas vai ter que ficar de olho nisso sim, porque Uhum. onde tem fumaça tem fogo, né? É. É, é, mas aí eu acho que vale a pena. Então, Laura, você está chegando hoje, né? A gente já fez duas reuniões. Essa apresentação que eu estou fazendo, ela ainda não está disponível 100% no GitHub, mas nós temos um repositório aqui. Estou falando algumas coisas que talvez vai ficar repetido, mas como um resumo, para ficar registrado e tal, mas se tiver muito repetitivo, pode falar que a gente segue, tá? Porque a gente tem 1h30, 2 horas, e tem muita coisa que eu planejei para fazer hoje. Se não der, a gente continua semana que vem nessa lógica de tijolinhos, né? A gente vai sempre colocando uma coisa depois da outra. Mas está no repositório de apresentações, eu já coloquei no GitHub Pages, ela não está, a última versão aqui, tá por enquanto só no meu local, mas assim que a gente terminar, eu subo ela lá e vocês vão ter acesso a ela completa. Eu estou abrindo ela aqui com as notas, né? Então a gente já falou desse processo de ETL, focamos aqui, estamos na fase do stretch e, e a gente já foi até um mão na massa básico de como fazer o nosso processo de ETL rodar usando o Docker. E aí a gente teve alguns probleminhas e tal, principalmente para autenticar, né, o processo de extract que hoje é feito no R, no Gmail. E o que eu combinei com a Vivi? Não vamos estressar com isso, não. O jeito que a gente quer fazer em Python, vamos focar no script Python. E aí a gente resolveu não se preocupar com esse problema de autenticação que a gente tem usando o script do R. Dito tudo isso, eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui rapidinho, né? Só tentar fazer um grande overview do que são os nossos processos de ETL, que eles seguem mais ou menos, né? E aí eu estou fazendo essa aspa porque eles foram evoluindo ao longo do tempo e talvez alguns processos não estão iguais. E essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje, né? A transmissão desse conhecimento por falta dessa padronização, que é o que a gente está querendo atingir aqui. Para além de mostrar para vocês, é tentar discutir as melhorias que a gente pode fazer ele e essa migração aos poucos para uma tecnologia só, que hoje é o Python, tá? Laura, pode interromper a hora que você quiser, Vivi também, Vivi já sabe, né? Então, assim, não é um monólogo. Vocês vão me interrompendo, vão fazendo perguntas, prefiro assim. Vou abrir um aqui, estamos falando de Cisor, né? Vamos abrir o dado Cisor 2026. Então, assim, primeira coisa, processo de ETL, todo o fluxo de estação, transformação e carga, nosso hoje acontece dentro do GitHub, tanto o código armazenado no GitHub ali na Explore, quanto rodar o código, né? Porque a gente usa o poder do GitHub Actions. Mas as fases, né? A distribuição das fases do nosso processo de ETL, ela começa aqui dentro dos repositórios de um arquivo Makefile. Isso, mas só dando um passo para trás, né? Se você entrar aqui na organização da Explore, quiser saber assim quais os processos que a gente tem de ETL, é só você digitar dados aqui no filtro, e aí tudo que aparecer dado é um processinho de ETL, tá? Por que que a gente quebra em vários repositórios assim? Porque a gente hoje faz uma gambiarra bem feita de também guardar dado dentro do GitHub, e o repositório não aguenta muita coisa. Eu acho que você lembra da gente tentando fazer a migração do seu pacote de relatórios ou alguma coisa estimativa que estava no GitLab, e, desculpa, e a gente não conseguiu porque ele estava muito grande. Você lembra disso? Eu lembro. É.
Então, de cabeça, eu não vou saber qual que é o limite. Acho que é 1 giga por repositório, ou 100 mega, sei lá. E ele E tem aí a gente... para arquivo também, né? Porque eu fui, quando a gente foi fazer o painel da Secom, eu fui tentar subir o PBX, né? Que ele Uhum. estava dando um tamanho muito grande. Aí teve que salvar em É, outro formato. É isso mesmo, aqui, ó. 100 por arquivo. Então, por arquivo, o arquivo não pode ser maior que 100 mega. Em geral, se você tentar subir alguma coisa maior que 60, 70, ele já vai começar a gritar e te falar que não vai ficar legal. É, E aí ele tem um limite aqui. Deve ser 1 giga. Aqui, ó. Máximo size with GitHub large files. 2 gigas com large files deve ser 1 giga sem large files. Então, por isso que a gente quebra em vários repositórios de dados, e aí vai ter dados Cisor 24, Cisor 25, Cisor 26. A nossa ideia, Laura, é continuar usando isso como uma forma de podado, mas mais como um backup e que isso esteja tudo em um banco de dados, tá? Então, eu acho legal a ideia de ter a divisão e a quebra dos dados aqui no GitHub como uma forma de backup, não como nossa fonte primária de informação, tá? Então, lá no futuro, para além dessa revisão dos processos de ETL, a gente vai olhar e aí vamos ter que administrar um banco de dados para guardar essa coisa toda. Com relação a essa primeira organização, você tem alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Beleza. Toda vez que você entrar no repositório de dados, Laura, a hora que você quiser ver como que ele roda, primeiro arquivo que você tem que ir é no Makefile. O Makefile é como se fosse um orquestrador. Ele faz várias outras coisas, mas uma das coisas que ele faz é definir comandos. Então, você dá um nome para o comando que a gente chama de target e põe o comando em si, e aí ele executa aquele comando. É até uma maneira de documentar o que o seu repositório está fazendo, sem, de fato, escrever, né, no português o que ele faz. Então, quem entende, quem sabe ler o Makefile, instintivamente já sabe entender o que aquele repositório está fazendo. E aí, na hora que você vem no target all, que é a junção de vários comandos lá para baixo, né? Você vê que ele faz um extract, um validate, um transform, um build e um check. Esses nomes estão um pouquinho descolados das fases de fato, né? De extração, transformação e carga. Mas aqui, mais ou menos, eu consigo falar para você, para cada um desses comandos, aonde ele se encaixa ali, né? No disparo do ETL tradicional. O extract é o extract de fato, onde ele vai lá onde o arquivo está, extrai, e aí a gente tem várias situações. Eu extraio do sistema mesmo, que é o caso do Cisor, usando uma API que a gente descobriu, não conta para a Prudence, senão ela bloqueia. O CIAF, a gente busca do BO, e aí o BO roda todo dia, manda a informação para o e-mail e a gente busca do e-mail. Então, a nossa fonte de verdade é o e-mail, não é o BO. Tem planilha que está guardada no SharePoint, então buscar do SharePoint também é uma opção. Então você veja que o Extract não tem não tem um lugar único, né? A gente pode buscar de vários lugares. Depois ele faz o validate, ou seja, ele valida se aqueles dados que eu estou buscando seguem o padrão que eu falei que ele deveria seguir. Porque se ele não seguir, ele pode quebrar o meu processo lá para frente, né? Porque eu montei um script esperando uma coluna fulana de tal, esperando um número de colunas, e toda vez que isso muda, isso é um problema para o meu script. A gente tem que seguir uma série de padronização, e aí a gente roda o validate. Então, para mim, nesse caso, extract e validate está tudo dentro do bolo do extract ali, do processo ETL de fato, porque se der alguma coisa no validate, ele para o processo. Beleza? Isso acontece direto. O próprio Cisor, às vezes eles mexem lá na base e muda nome de coluna. Então, direto tem um campo lá que chama espécie. Parece que nós estamos tendo aula de biologia, né? Mas não é algum campo orçamentário. Aí eles põem o acento. Aí no meu data package está sem o acento. Aí dá erro. Espécie com acento, espécie sem acento são duas coisas diferentes. Gabriel, Aí dali a... desculpa. Hoje, na etapa da validação, ela
para o processo, não deixa passar para a próxima, ou a gente consegue passar por cima se for uma questão que não tem impacto, assim. Ele mostra uma mensagem, eu consigo continuar de alguma forma, porque é algo que é para mexer no futuro, por exemplo, ou ele realmente para, eu tenho que ajustar e a validação dá 100% ok para poder seguir. Isso depende de como a gente quer desenhar o nosso processo, tá, Vivi? Hoje, como que ele está desenhado? Ele para. Se a validação der um erro, ele para na hora o processo e eu recebo e a gente cria um nicho falando que o processo deu errado. E aí eu vejo que o processo deu errado, porque tem esse issue de falha de execução. Tá? Então vamos ver o que é essa parada aqui. Geralmente ele está aqui no Actions, né? Que é um Actions que falhou. Aqui, ó. Acho que esse do Sysor, inclusive, é esse erro que eu estou falando do processo da validação. Aqui, ó. É exatamente isso. Então ele rodou o extract, tá vendo? Aí até alguém entrar aí Aí, enquanto alguém não for lá e corrigir o problema, toda vez que ele rodar, ele vai parar e eu vou receber um issue. Como ele roda uma vez por dia, eu recebo um issue por dia e por aí vai. Até alguém resolver o problema. É para ser chato, né? Naquela fase que não rodou, tá dando pau, é pra gente ser chato, tá? Mas aí, se a gente decidir que determinado processo não precisa parar nessa fase de validação, a gente consegue fazer ele seguir, tá? Aqui a gente decidiu mandar parar. E beleza. esse é o fluxo que vale para todos os nossos ETLs. Aquele que eu te falei, né? Quando a gente busca lá no e-mail, um dos e-mails é muito grande, e aí por isso o BO não consegue enviar, porque o Gmail não recebe. Aí ele faz essa conferência de se todos os arquivos que eu preciso vieram. Se um falhar, por N motivos, um dele e-mail muito grande, o processo para. Será que a gente precisa parar isso mesmo? Ou será que eu poderia atualizar todos os outros arquivos para depois olhar isso, né? Se a gente tomar essa decisão, a gente pode mudar isso no fluxo. Eu, particularmente, desse do e-mail, por exemplo, eu acho que a gente poderia seguir, tá? É bom que agora a gente tem 4 cabeças para pensar nessas coisas. Eu não preciso ficar pensando isso sozinho, porque eu não sei, gente, sabe? Não tem resposta Pode ter pronta. uma particularidade, né? Que às É, vezes, por exemplo, se for uma base essencial, o Henrique não consegue atualizar o painel sem ela, né? Às vezes, se for exatamente. uma que não, ela é um auxiliar e que não muda ao longo do Não ano, tem aí já problema. não tem tanto problema. Exatamente. Exatamente. Então, essas decisões, é bom que a gente tenha mais de uma pessoa, porque aí todo mundo usando vai ter o bom senso e a opinião de todo mundo, tá? Galera, 90% do trabalho aqui não é código, não é Python, não é actions, né? Essas palavras difíceis que a gente fala, sabe? É fluxo, é desenho, é o que faz. Trabalho de PPGG, meu. Trabalho chato, de pensar. Então, esse aqui é um exemplo, e Laura, exatamente o exemplo que eu dei, ó. O campo chamava espécie com acento, e aí ele estava vindo espécie sem acento. A Prudential, não sei o que ela arruma, que ela mexe alguma coisa lá, e isso aqui fica indo e voltando, direto. Aí, para não ter que ficar toda vez enchendo o saco lá, porque nunca dá certo, eu simplesmente entro no Datapad, mudo o nome e valida. Porque eu sei que não vai, né? É só Pois um é, erro às de. vezes é mais fácil a gente alterar do que. Exato. Cansei de toda vez ficar reclamando, e aí tomei essa decisão. Bom, então aqui a gente já viu essas duas fases do extract e do validate, que na verdade estão fazendo esse papel da fase da transformação. A transformação de fato está acontecendo aqui nesse target do transform, e o nosso transform hoje, ele basicamente muda nome de coluna. Então, o tipo de receita que vem na base tudo maiúsculo, com caractere especial, separado com espaço, a gente dá um slugify nele, né? Que é botar tudo minúsculo, botar underline e lá, lá, lá. E é a maior transformação que a gente faz hoje é essa.
deveríamos fazer mais coisas. Não fazemos, não tem problema, nós estamos aqui também para tentar melhorar esse tipo de situação. O build é uma fase que eu acho que está aqui dentro da transformação, que é transformar o datapackage.yalm em datapackage.json. Esses dois data packages, eles são os arquivos de texto que descrevem os nossos dados. Isso está ali dentro do bolo da Frictionless, que a gente vai falar hoje, né? Desse padrão de documentação de data packages. A gente escreve esse padrão no arquivo YAML só porque humanamente ele é mais fácil de escrever, tá? Mas a documentação deixa explícita que para ser considerado mesmo de verdade um data package tem que ser um arquivo JSON. Não sei porque que eles tomaram essa decisão. A gente só faz essa conversão para que no final o conjunto fique certinho. Não preciso vocês entenderem isso neste momento. A apresentação toda é baseada nesse trabalho com a Frictionless. Gabriel, na parte, por exemplo, se a gente for tirar a modelagem dos painéis e jogar aqui para dentro, seria no Transform, né? Transform. Então, toda essa parte de link table, por exemplo, né, que o Henrique faz lá dentro do Do Click, ClickView. a gente faria dentro do scripts, né, usando pandas, por exemplo, que seriam rodados durante a fase do Transform. Certinho. O que o Henrique faz? Eu não ouvi. Oi? O que o Henrique faz dentro do clique que você falou? Eu não ouvi. Tem uma parte que o Henrique apelidou, né? Um nome, e aí o apelido se refere ao processo que ele faz lá, que ele chama de link table. Ele linka as tabelas de uma maneira massiva, assim, sabe? Ele vai linkando todas as tabelas de ação, função, até chegar lá no item, elemento e item de despesa e quanto que ele gastou, e ele vai fazendo esses links para que o painel, o relatório operacional funcione. É um negócio bem legal, bem complexo, inclusive. Mas esse processo todo, ele é mais uma tecnologia que a gente está usando, né? A linguagem do ClickView. Se a nossa intenção é simplificar e ter tudo numa coisa só, esse é um exemplo de processo que a gente pode migrar para a nossa fase de transporte. Bem lembrado, Vivi. Gabriel, Diga. na parte da transformação, tem, além dessas mudanças, né, de label, tem ali, se você for na parte em scripts, é interessante ali que ela tem um pipeline que ele também aplica o formato que você fala lá no data package, né? Então, se você fala que é um texto ou se é um número, ele força a sua base a ficar nesse formato que você está indicando, para quando chegar na etapa lá do BI, ele já receber o dado no formato correto. Então, além da label, ele muda o formato também. Que é essa paradinha aqui, né? Eu vou mostrar mais para frente como que isso acontece, né? Então, ele usa o poder da descrição que a gente faz dos nossos dados usando o datapackage.yalm para fazer essa forçação aqui na hora que ele normaliza a tabela de fato, sabe? Então, assim, por isso que a gente usa essa biblioteca ou esse padrão de documentação da Frictionless para a gente já ganhar todas essas coisas lá no futuro, e o principal delas é a validação, né? Eu ter certeza que meu dado está válido do jeito que ele precisaria de ser. E a grande maioria dessas coisas eu não preciso de código para fazer, eu preciso de um arquivo de texto escrevendo, né? Então eu preciso saber só escrever, né? E lógico, como escrever, né? Que é o principal trabalho aqui. Mas bem lembrado, Henrique. A próxima fase é o check. Então, o primeiro eu chamei de validate, que é a validação dos dados que estão vindo. O check é a validação dos dados que estão sendo carregados lá para os nossos arquivos CSVs, que é a transformação desses arquivos, de fato, num CSV ou num CSV zipado, para ficar menor ainda, e garantir que a gente fez, na hora que passou por esse processo de transformação, que eu mantive a integridade do meu dado. Então, é uma segunda conferência, digamos assim.
para garantir que o meu script não fez nenhuma coisa errada com o meu dado. E aí eu também uso Ele o poder. olha para o arquivo na pasta data e se ele confere com o Perfeito, JSON? perfeito. Então, a pasta data raw é a pasta onde que eu guardo o resultado do extract. Então, é aquele arquivo que eu não mudo ele de jeito nenhum, do jeito que ele vem do transacional, porque eu tenho que ter certeza absoluta que eu tirei do jeito que está lá. Transformei. Depois que eu transformei, eu carrego ele para a pasta data, ou seja, é o arquivo modificado. Inclusive, o formato dele pode ser diferente, né? Eu posso trazer do transacional um HTML, que é o caso do Cisor. Se a gente olhar aqui, ó, eu trago um HTML, tem uma tabela dentro da página HTML e eu converto ele para CSV. Hoje, a nossa fase de carregamento, ela acontece toda aqui no Transform, né? Eu não tenho essa separação. Então, transformo e automaticamente já salvo no CSV. Tá errado? Não, não tá errado. Foi o jeito que a gente resolveu fazer. Nosso processo é pequenininho, então acho que podemos manter assim. Eu penso da gente separar isso, só mais do ponto de vista assim, conceitual mesmo, mas é um preciosismo. Só estou explicando para vocês que o load hoje está dentro dessa fase de transform. Depois que isso tudo aconteceu, eu pego esses arquivos criados aqui na pasta data e mando eles lá para o GitHub. Então, quando meu processo roda de manhã, nosso alerta tocou aqui, falando que tem risco geológico. Ele manda essas atualizações para o GitHub. Então, se você vier aqui em todos os repositórios, e os actions estão funcionando, porque alguns dos actions não funcionam, a gente não precisa de atualizar eles todos os dias, as tabelas de apoio é um exemplo disso. Mas em condições normais, temperatura e pressão, né, toda vez que você entrar nesse repositório, vai ter esse commit automático aqui, com as atualizações diárias, o ideal é que Xcode diariamente. Inclusive, se você vier na hash do commit, né, aqui não tem, que não mudou nada de ontem para hoje, mas os arquivos CSV, quando é arquivo CSV, vai ter que a diferença deles. Aí dá para ver real qual que foi a mudança. Eu acho que vocês já viram essa tela de commit, né? Vocês já estão acostumados. Se tiver, a gente vai mexer nisso sempre, né? É um jeito rápido e fácil da gente debugar às vezes, né? Ó, será que mudou mesmo alguma coisa e tal? Aqui de cara eu já vi que na atualização que foi feita hoje de manhã não mudou nada. O que que mudou? Ele só atualizou a data do data package, né? Não teve mudança nenhuma no Sysor. E o Sysor é um exemplo que de fato não tem, né? Aliás, tem, mas não é com a frequência que o dados armazém CIAF tem. Por falar em dados armazém CIAF, ele é maior. Vamos olhar ele aqui, só para vocês verem que por que não vai ter a diferença aqui nos arquivos de data, né? Eu vi, ó, eu tenho alterações nesses arquivos. Mas por que eu não vejo o diff dele aqui? Porque esses arquivos estão zipados. E o zip é um arquivo binário, né? Não é um arquivo de texto. E aí eu não consigo ver essa diferença. Esse é um dos problemas da gente usar, por exemplo, o GitHub para carregar o nosso dado. Porque nesse caso, como os arquivos são muito grandes, eu acabo tendo que zipar ele e aí não consigo ver o diff aqui. Paciência. Abre o computador, usa a fake, descarrega lá e aí você vai ver o que tem em cada arquivo. Beleza? Grande overview, assim, dos nossos processos e da realidade, né, da transposição do que é o ETL para o que a gente faz hoje. Eu até já coloquei aqui na apresentação, em alguma parte, a questão do issue que a gente tem, onde eu explico. Aqui, ó. Esse issue aqui é onde eu explico, né, essa viabilidade de unificar as tecnologias. Depois vocês puderem dar uma olhada nisso. E aqui eu fui registrando ideias soltas. E aqui no final eu fiz um mapeamento de alguns repositórios
e o que cada fase faz com qual tecnologia, né? Então, o dados armazém CIAF, o extract é o código em R, o dado CISOR já é um código em Python e por aí vai. Vou repetir isso sempre. Essa mistura de tecnologias, às vezes, é um dificultador para que as pessoas entendam, né? Porque eu tenho que ensinar ela Make, Python, R, Docker e um tanto de coisa. Se tivesse só com Python, por exemplo, eu não precisaria do Make e eu acho que eu não precisaria nem do Docker, sabe? Eu ficaria só no Python, ficaria mais fácil. Python tem um Mas orquestrador também, assim, similar ao Make? Um tem, script orquestrador? tem. Quando a gente... Eu estou fazendo uns repositórios templates, e aí a gente vai começar a usar eles, mas quando a gente usa o Poetry, que é o gerenciador de pacotes mais moderno, né, do Python, sem precisar de usar o pip, ele trabalha com o PyProject.tom, e aí a gente consegue usar aquela biblioteca TaskPy. E aí o TaskPy, ele orquestra, né? Ele faz esse papel que o Make faz de criar comandos. O Make faz coisas a mais, que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui nesse momento. Mas essa funcionalidade, que para mim, naqueles repositórios são as principais, a gente supre com a biblioteca do Python que chama TaskPy. Então, quando a gente tiver, por exemplo, nosso processo de extract, eu vou ter uma task aqui que chama extract, chama no script que fará a extração. Ficou claro? Beleza. Vamos fechando aqui e vamos fazendo perguntas. Perguntas estão boas. Depois, vale uma lidinha aqui nas coisas que a gente já foi conversando. Beleza? Laura, um dos dificultadores da gente, na época, né, que eu mapeei, eram os códigos da Decaf todos em R. Porque a gente lê algumas coisas aqui, principalmente do pacote relatórios. Na época que eu fiz isso aqui, eu estava acabando de chegar, outubro de 22, né? Eu cheguei aqui em setembro. O pacote relatórios foi o que eu achei que tinha a maior interferência. E de fato ele tem, mas não nos processos de TL. Ele tem uma interferência na geração dos volumes da LOA. O que para a gente é bom. Significa que eu posso ir mudando os processos de ETL sem necessariamente ter que mudar de imediato os códigos do pacote relatório, sabe? Uhum. Mas tem algumas outras coisinhas que vocês fazem e pode ter interferência em outros processos nossos, né? O relatório 1D, a estimativa, que a ideia é a gente ir conversando e mantendo também dentro dessa lógica de usar só o Python. Toda vez que eu tenho que usar R, eu fico bravo. Eu também não gosto, não. Mas eu cheguei com um monstro gigante de pacote no R, aí é o caos. Não, R é bom, mas eu acho que o Python, o ponto dele é que ela é mais fácil de entender, o gerenciamento de Sim. bibliotecas é mais fácil, né? Então, eu fico muito preocupado de quando todo mundo aqui for embora, o trabalho tem que Uhum. continuar. Quanto mais fácil for para aquela pessoa que for entrar, melhor, né? Mas, Sim. bom, vamos então falar de Data Package, que é o coração dos nossos processos, beleza? Todo o processo de ETL, gente, foi pensado nessa estrutura utilizando data packets. E aí, se você não sabe ainda o que é a ideia dessa apresentação, é mostrar, tanto teoricamente quanto na prática. Tomara que dê para a gente fazer isso tudo hoje. Mas também não estou com pressa, né? Eu prefiro que vocês entendam 100%, então vocês, mais uma vez, podem ir parando. Eu prefiro gastar 2, 3 encontros e todo mundo ficar fera nisso, porque a partir do momento que todo mundo ficar, aquele repositório, a construção do novo vai ser fichinho. O nome, o próprio nome já fala, né? É literal, né? São pacotinhos de dados. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai documentar os nossos dados de maneira modular. E aí esses módulos são os data packets.
E aí, quando eu falo documentar, a gente está criando metadados. Os metadados são dados sobre os meus dados, né? São informações complementares que me ajudam a entender melhor o que aquele dado que eu tenho na mão diz respeito. Então, a gente vai descrever as características desses dados. Eu vou dar um exemplo, né, que você fala assim, mas não preciso disso, né, não estou entendendo. Metadado, dado sobre dado, o dado em si ele já não fala o que ele é, mais ou menos, né? Então, você tem uma tabela, por exemplo, com data de nascimento, data, underline, nascimento, aquilo é data de nascimento de quem? É data de nascimento de um usuário? É data de nascimento de um funcionário? É data de nascimento daquele dado na minha tabela, que foi o dia que eu inseri aquele dado ali na tabela, sabe? Aquele dado, aquela data, ela tem a hora, ela só tem a data, ela só tem data e mês. Então, todas essas informações, elas não estão explícitas se você tiver só o campo e os valores, né? Os metadados te ajudam a enriquecer essas informações. E vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla, que eles te ajudam a passar esse conhecimento para frente. Então, quando a Laura foi embora da Explore, se os conjuntos que ela trabalhava estiverem documentados no padrão de documentação da Frictionless usando os data packets, ela não vai precisar de explicar aquilo para o próximo coleguinha, sabe? A menos que ele seja preguiçoso e não goste de ler. Que é uma possibilidade, mas o que ela pode fazer? Ô, campeão, tá escrito lá, é só você ler, né? E aí, uma das vantagens é essa. Quando a gente fala documentar, né, vocês podem imaginar que a gente vai abrir um arquivo Word, danar, escrever nele. Não. Essa documentação, usando o padrão de data packets, ela tem um padrão, a gente tem que seguir esse padrão, e esse padrão está documentado aqui no... Deixei o link aqui para vocês. No site datapacket.org, que é onde a gente consegue entender e utilizar a especificação. Não sugiro que vocês saiam lendo isso de cima para baixo, que é chato para danar. Sugiro que vocês vão consultando ele à medida que vocês vão construindo seus data packets. A gente vai construir um hoje aqui, eu acho que vocês vão entender. E aí a gente vai usar duas coisas, né? O padrão determinado aqui e a biblioteca em Python, que te ajuda a usar esse padrão. Então, um é um conjunto de regras que a gente tem que seguir na hora de escrever o nosso texto, e outro é um código em Python que me ajuda a ler e fazer coisas com esse texto. Então, essas duas ferramentas que a gente vai usar. E aí, para escrever, a gente usa ou um arquivo YAML ou um arquivo JSON, que é o padrão que a documentação fala que a gente pode usar. Nosso arquivo de entrada sempre vai ser o YAML, a gente determinou isso só porque o YAML ele é mais fácil de escrever. Para quem nunca usou um arquivo YAML, eu deixei aqui a referência de uma documentação. Confessar com vocês que eu não li, só achei bonitinho. Eu gostei dessa ideia de Learn X em Y minutos. Enfim, gostei. Dá uma lida. Eu vou meter na cara e vou tentando fazer, porque não chega a ser intuitivo. E é a mesma coisa com JSON. Deixei aqui uma referência para vocês. Para além da leitura, podem me perguntar também o que eu souber, eu vou repassar. Muitas coisas que eu vou aprendendo é tentativa e erro. Eu entro lá, dando a fazer, deu certo, eu vejo que deu certo, deu errado, eu vejo que deu errado. E aí, quando a gente fala de documentação, né, os nossos dados são dados tabulares. Eu deixei isso claro aqui, porque a gente consegue documentar dados que não são tabulares, né? Imagens, mapas e por aí vai, mas não é o nosso foco. Os nossos dados são todos tabulares, que é essa ideia de ter tabelas com linhas e colunas, onde cada coluna ali é um atributo, uma propriedade do meu dado, né? É o ano de nascimento, é a idade, a cor sei lá, do olho e por aí vai. E cada linha é um registro. Então a gente está falando de dado tabular.
Então, por exemplo, se a gente começasse a usar o Neo4j futuramente, a gente também conseguiria gerar um data package dele mesmo que a lógica dele fosse diferente, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, tem uma parte aqui da especificação da Frictionless que fala exclusivamente de RFD. Eu não sei onde é que vai estar. Eu não tenho o esquema. Enfim, esqueci se essa é a sigla, mas ele te dá essa opção de usar quando a gente está mexendo. O Neo4j, para quem não sabe, é Os um nós, né? banco de dados de grafos, de nós. É um jeito diferente de se organizar e é um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em SQL, né? Que é essa ideia de dados tabulares, normalizados, por aí vai. Mas sim, Vivi, a gente consegue também usar a Frictionless para esse tipo de situação. Uma Legal. vez lá na CGE, o pessoal queria documentar um pessoal do IEFA, se não me engano, um tanto de mapa de floresta, enfim, dava para mexer aqui também. Não sei se eles seguiram, mas o padrão permitiu. O que que fala, né, aqui na página inicial da Frictionless? E os data packets, eles oferecem essa estrutura versátil, né, um framework, ou seja, a gente tem que seguir as regrinhas que ele estipula, mas é uma maneira versátil de organizar e documentar e distribuir os seus dados, que é esse negócio que eu falei, né? A Laura vai embora, quem ficou consegue usar porque está documentado, ou se ela precisar, Laura não foi embora, ficou aqui, se ela precisar de mandar esse dado para outro lugar, né, ali da DECAF para a ID ou para a DCPPN, eles estão fáceis de ser distribuídos. Então, ela não precisa de fazer nada na hora que ela for mandar, ela só precisa de mandar o link da onde que aquela coisa mora. E uma coisa que eu acho interessante, que é versátil, né? Apesar da documentação te dar um padrão, ela também te permite colocar outras informações lá dentro. Então, se tem alguma propriedade definida aqui no data package que não está definida, na verdade, você consegue acrescentar a sua, e eu vou dar alguns exemplos disso também. Isso é importante, essa versatilidade. Deve estar um pouco abstrato, que eu estou falando, né? Acho que o exemplo vale mais que 1000 palavras, mas aqui eu já falo com vocês a principal vantagem, né? Quando você usa o padrão de especificação e porque você está usando, você vai conseguir validar o seu dado, você passa a ganhar essa vantagem de ninguém nunca mais te mandar um arquivo que você combinou com ele que tinha que seguir um nome, um padrão de coluna, de nome de coluna, e ele muda tudo, né? Ninguém sabe mexer no Excel, mas mudar nome de coluna, excluir coluna e destravar a planilha, todo mundo sabe. E aí você fica puto com isso, porque quando você recebe a planilha, está totalmente diferente do que você combinou, e sabe-se lá o que passou na cabeça do cara para fazer aquelas mudanças. A Do Friction OBZ deve dá ser essa... bom, né, para isso. Hã? Do OBZ deve ser bom isso aqui, porque é É, onde justamente eles podem mexer nas planilhas que chega exatamente. de obra. E se a gente consegue implementar isso aqui nas planilhas que a gente recebe do ABZ, você acaba com todo esse processo de conferência que tem que ser feita toda vez que o cara te mandar uma planilha nova. Exemplo top. Então você tem ali, ó, simplicidade, porque você está escrevendo um arquivo de texto, talvez você não saiba mexer no arquivo em Alm, mas não é difícil. Flexibilidade, porque você consegue colocar as suas propriedades, você consegue reproduzir, né? Ou seja, a partir do momento que você consegue mandar para outra pessoa e ela usar, você está reproduzindo. E interoperabilidade, porque como você está escrevendo um arquivo de texto, você pode usar o R, você pode usar o Python, você pode usar qualquer linguagem de programação para ler aquela coisa. A gente escolheu o Python, mas se vocês quiserem continuar com o R no futuro, pouco importa, você não vai precisar mudar nada. Tá? Então, tem essa super vantagem. E aí, até copiei isso do Francisco, deixei o link aqui para vocês, que ele fez uma apresentação no CODA de 2021, no auge da pandemia, e ele fez essa provocação para a turma lá, né, que ele chamou de experimento mental.
Se uma informação só existe com a cabeça que a pessoa que gerou, será se essa informação está disponível realmente? E não está, né? Então, o Henrique saiu de férias. Não tem ninguém para fazer ou para rodar as transformações da Link Table. Link Table não existe, gente. Tá? A Vivi saiu de férias. Isso aconteceu, né, Vivi? Vivi saiu de férias, eu estava acabando de chegar e o Duba pediu para a gente atualizar um painel que estava no computador dela. E aí depois ela voltou e falou, não quero que isso aconteça mais. E aí essa conversa começou um pouco disso também, né, Vivi? É isso, a gente quer colocar tudo de um jeito que todo mundo compartilhe. Não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, viu, gente? Só estou dando exemplos das coisas que a gente consegue ir melhorando. E essa frase, para mim, é sensacional, né? Você de 6 meses atrás não está disponível. Tem uma frase no Twitter, da época do Twitter ainda, que falou isso. Se você está documentando para os outros, você está documentando para você também, porque você esquece, tá? O Datapack Isso vale até para processo que não envolve dados, assim, né? Tudo que você tá só na sua cabeça. A Rita é um grande repositório de informação na cabeça Na hora dela. que ela foi embora, nós estamos perdidos, né? Ele até fala que é o seguinte, ó, colabore com você mesmo. Isso é sensacional, né, bicho? Você ficar procurando as coisas. Onde que eu escrevi aquilo? Meu Deus, não sei o quê, isso já passou por aqui e tal. Perde horas. E aí, quando você passa a usar esse tipo de coisa, você ganha um tempo danado. Então, assim, eu tô só querendo, acho que não precisa, mas tô só querendo convencer para vocês de que é legal, sabe? A gente ganha tempo, enfim. Vamos, então, parar de conversar fiado e botar a mão na massa. Os data packages, eles são estruturados, e eu falei, né? São bloquinhos de documentação que fazem essa construção de um todo. Eles são divididos, eles são estruturados em 3 partes: table schema, data resource e o data package de fato, tá? O que é cada um deles? O que é o table schema? Eu deixei sempre o link aqui das documentações, mas eu faço convite para vocês navegarem principalmente no site completo do datapackage.org. Mas qual que é o papel do table schema? É documentar os seus campos. Então, você pensa num arquivo CSV ou um Excel, onde você tem várias colunas, vários campos. O table schema foi pensado para que você escreva informações sobre esses campos. E eu até coloquei o exemplo aqui do Dados Armazém CIAF, né, de um esquema da tabela de cota. Ela é maior do que isso, mas aqui está um exemplo de como que a gente faz, né? Então eu falo, quais são os meus campos? Olha, o meu primeiro campo é um ano de exercício. Ele é um campo inteiro e o target é ano. E aí, nessa parte aqui do target, é o que eu falo para vocês da flexibilidade, porque não existe, se você olhar aqui na documentação do table schema, uma propriedade que chama target. Esse target fui eu que fiz, fui eu que coloquei lá. E ele deixa. E por que eu coloquei isso? Porque o nome na minha tabela do BO é ano de exercício, e na hora que eu transformo ela, eu chamo ele de ano. Não tinha lugar nenhum para eu criar essa migração, né? E aí eu resolvi chamar. Eu não, viu, gente? Quem criou isso foi o pessoal da época, muito provavelmente Francisco. Eles criaram essa propriedade target que eu consigo ler sem problema nenhum na hora de fazer a transformação. Beleza? E aí tem um nome aqui para o poder unidade orçamentária, o código e blá, blá, blá. Existem só essas... Vai lá. Você pode simplesmente editar o seu IALM e criar uma propriedade, ou você tem que mexer em algum outro local para, como se fosse viabilizar ou autorizar, não estou sabendo se é o nome Só colocar no certo, seu mas IALM. para garantir. Só colocar no seu IALM. Só colocar. Colocou no IALM e a sintaxe do IALM sendo válida, tá valendo. Tá valendo. Entendi. Nós vamos ver se funciona na prática. Existem uma série de propriedades que a gente pode colocar nos campos.
E aí, isso está tudo definido aqui. Acho que o Henrique quer falar. Não. Falei não. Não, beleza. E aí, todas essas propriedades, gente, estão definidas aqui e a gente vai dar alguns exemplos para vocês terem ideia, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui algumas restrições que lá ele chama de constraints. Então, o ano de exercício, ele é inteiro, mas ele pode ser maior que 24, 2024, menor que 2030, sei lá. E aí você vai colocando as suas regras de negócios. Quanto mais você documentar, quanto mais você descrever, melhor. Eu tenho o campo de descrição, eu tenho o campo de título, campo não, né? As propriedades. Enfim, eu tenho uma série de propriedades aqui que me ajudam a enriquecer os metadados do table schema. Mais ou menos? Beleza. Vocês não estão fazendo pergunta, eu sei. Eu fiquei Depois, pensando que esse negócio ia ser bom, né, Henrique, naquele painel que a gente fez, porque a gente recebia dados extraídos do sistema lá da Secom. E aí, às vezes, por exemplo, vinha uma coluna de data 4352, ou seja, não é uma data, não faz sentido aquilo ali ser uma data. Às vezes você já colocava na validação ali né, dados que fazem sentido, né? Que seriam os anos realmente, já barraria ali para identificar um problema. Exato. Até eu tenho aqui o Datapact com esse atributo, né, que são as constraints que o Gabriel falou, que a gente pode colocar o que a gente quer. Aí a gente pode inserir lá sim. Aí vai aparecer na primeira etapa de validate e não vai deixar o painel atualizar, se eles não corrigirem. muitas vezes essa fase de validate pega até erro no transacional, viu? E você usa isso para mandar para a equipe lá para ele corrigir, tá? Que é o exemplo que eu dei da Prodenge aqui, né? Que às vezes a gente simplesmente deixa de mandar. Enfim. E se o Henrique fizer alguma coisa lá da sequência em Datapack, você puxa a orelha dele, porque já sabe de tudo aqui que eu tô falando, viu, Vivi? Não, ele fez, Já. é só, tipo assim, é que a gente Ah, não bom. sabia que as planilhas estavam com tanto problema dessa natureza, sabe? De, tipo assim, ter dados que não faziam sentido tá ali, sabe? Que eu E, acho que é o sistema deles também, né? Tipo, igual nós temos seguir plan cheio de problema, eles têm um sistema próprio que eles desenvolveram, que eu acho que na hora de extrair base lá já deve sair uns. e foi a primeira coisa, né, Vivi? Assim, a primeira coisa que É. eu fiz quando a gente começou a falar do painel lá foi fazer exatamente esse data packet. E tá bem, O chão de orelha é retirado, então. e é bem legal que a gente tenta, a gente fala 1000 vezes para eles corrigirem toda atualização. O validate aponta coisas lá que eles estão deixando ainda de fazer. Então, assim, já mata esse trabalho aí pra gente. Não, nunca, regra de ouro, gente, nunca confie no dado do usuário. Ele sempre vai vir errado. Ah, não. Frictionless validate, data package.yaml, data package.json. Não confia, tá? Feito o table esquema, a gente pula para o table resource. O que o table resource documenta? Informações sobre o seu arquivo, aquele arquivo onde estão os seus campos, tá? Informações como o quê? O nome daquele resource, o tipo de dado que né? Se é uma tabela, qual tipo de tabela, se é um CSV, se é um Excel, tá? Qual que é o encoding? Esse negócio de encode é uma meleca, né? Principalmente quem usa o Windows. Você manda um arquivo pro cara que salvo no Windows, que salva porque aquele Windows, blá 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 lá. A hora que o cara vai abrir no Windows, o trem parece com as letras japonesas, chinesas, uma confusão. Você tá só pondo fricção na vida do cara, tá? Aí até descobrir qual que é o encode do arquivo, ele já perdeu horas, beleza? Então aqui a gente está deixando claro para ele, cara, olha, você tem que usar o encode UTF-8, né? Qual que é o dialect aqui no caso? São informações, por exemplo, do CSV, se o separador daquele CSV é vírgula, ponto e vírgula,
CSV se você traduzir, né, é Comma Separated Values. O CSV brasileiro é ponto e vírgula. Aí você manda isso para um cara que está te ajudando num projeto open source, né? Ele vai custar para abrir. Então, quando você tem isso documentado, você já reduz essa fricção. E aqui, ó, o seu table esquema. Ou seja, eu peguei um arquivo, escrevi meu table esquema com os meus fields e informei aqui para ele qual que é o table esquema daquele arquivo. Você poderia fazer tudo num arquivo só, você não precisaria de quebrar em mais de um arquivo. A gente quebra para ficar mais organizado. Mas se você quiser fazer um arquivo só, eu vou mostrar isso também. Pode ser, mas o resource, ele tem, por se tratar de um dado tabular, ele tem obrigatoriamente que trazer um table schema, que você construiu na etapa anterior. E eu deixei aqui também, eu estou tirando os exemplos todos do dados armazém CIAF, e acredito que eu deixei aqui, exemplo completo. Então, se você entrar no dados armazém, qualquer repositório nosso que tenha dados, alguma coisa, vai ter um data package. O IALM é esse inicial que a gente constrói na mão. Então, você está vendo aqui que eu estou falando que a gente tem resources, né? Tem tabelas. Cada tabela, cada pedacinho desse aqui é uma tabela. Eu usei de exemplo cota, mas a gente tem esse recurso, nesse data package, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 resources, que são 7 tabelas que eu tiro lá do armazém, no caso do dados armazenciado. E os table schema estão todos aqui. Ó. Então, para cada resource, um table schema com o mesmo nome. Convenção nossa, só para simplificar, não faz sentido. Eu tenho um resource que chama cota e o nome dele aqui no esquema, por exemplo, cota orçamentária. A gente padronizou para você bater o olho, você saber do que se trata. E aí você vê que eu coloquei no exemplo só os 2 ou 3 primeiros campos, mas ele tem uma infinidade de campos. Beleza? Aqui outras propriedades, por exemplo, que eu não mostrei. Ó. Eu estou falando que o campo valor cota aprovada é um campo numérico. O target, eu já expliquei, né? Que é aquele nome da coluna quando eu for salvar na pastinha data. E tem uma propriedade lá que fala decimal char, que é outro problema da diferença entre o jeito que o Brasil vê número e o jeito que os Estados Unidos vê, né? O nosso quebrador de casas decimais, não, de milhar, não, nesse caso aqui é de casa decimal mesmo, é uma vírgula. O padrão americano é um ponto. Então, a especificação da Frictionless, ela determina a propriedade e muitas vezes ela coloca um padrão. Por se tratar de uma biblioteca feita por americano, né? Padrão internacional, eles estão certos. Pode ser que ele determinou que o decimal char, ó, o default é um ponto. Tá vendo? O nosso é diferente. Eu não preciso de usar o default, eu consigo modificar. E eu falo, não, minha divisão de casa decimal é uma vírgula. Tá claro, gente? Eu só tenho uma dúvida, assim, porque, vamos supor, eu extraí um CSV lá do e-mail, e aí ele tá com formato americano. O arquivo YAML, ele vai checar isso, e aí eu tenho que ter uma etapa de transformação para mudar isso? Usando a minha regra do YAML, eu vou transformar o dado a partir do que está descrito ali. Você, igual eu falei, a regra é aquela que você determina. Como coisa fixa, aquilo que vem do sistema, você tem que construir o YAML para validar ele do jeitinho que ele vem. Tá? Porque você tem que garantir que ele não vai mudar. Então, isso você não consegue mudar. O que você consegue mudar é a parte da transformação. Então, se ele está vindo num padrão americano e quem está consumindo o seu dado é um brasileiro, que ele vai abrir essa meleca no Excel aqui
E você já viu que se você colocar o separador por vírgula, o cara vai ter muita fricção, você muda. Perfeito? Agora, se não, esse eu sei que vai determinar. Tá? Aqui eu estou fazendo a leitura exatamente de como que o arquivo vem. Como que eu vou trabalhar ele lá no futuro? Isso é uma definição sua. Às vezes, por exemplo, no IALM, a gente está lendo exatamente como ele vem, né, no bruto, e aí eu aplico uma etapa de transformação, aí no JSON eu já posso colocar num formato que seja o formato final, porque eu já apliquei uma etapa de transformação, né? Perfeito. Perfeito. Pode ser o contrário também, né? Pode ser que eu estou Uhum. recebendo lá do transacional decimal char um ponto. Como é default, você nem precisaria documentar isso aqui. Ele vai aceitar, só que você fala, não, na hora que eu for consumir esse dado, eu quero vírgula. Não estou acostumado, não Uhum. vou. Você mete vírgula lá na hora que você quiser. E documenta isso no seu JSON. Porque o JSON vai ser o padrão que a gente vai usar para o arquivo final nosso. Seguindo esse padrão que a gente criou, viu, gente? Se a gente quiser trabalhar de outro jeito no futuro, podemos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, uma coisa bem simplona, mas que vai ajudar a entender na prática como que isso funciona. Por fim, a gente tem o Data Package, né? Que é o conjunto dos meus resources, ou o conjunto das minhas tabelas. Então, quando eu falo que eu tenho um Data Package dados armazém CIAF, eu estou escrevendo aqui para ele, ó, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira e que são aquelas tabelas que eu tiro de lá. São coisas que se relacionam. Tá? Essa distribuição do que cada recurso, do que cada data packet vai ter em termos de recurso, é uma organização sua. A Frictionless ela só te fala essa divisão entre table schema, resources e data packet. Como que você vai organizar seu dado? Cara, isso é seu. É isso que dá trabalho. O trabalho não é escrever o data packet. O trabalho é ver qual que é a organização que faz mais sentido para aquele dado que você está trabalhando. Beleza? Que esse exemplo que eu deixei aqui do nosso dados armazém CIAF. Acho que ficou claro aí para vocês da onde que eu estou tirando esses exemplos. E agora, o horário mais esperado de todos é o mão na massa. É onde eu vou construir do zero com vocês e a gente vai usar o Data Packet junto. Beleza? Eu sugiro que vocês repliquem isso depois. E não só no exemplo que eu vou dar, que é muito básico, muito simples, muito bobo, mas eu simplifiquei ele para não focar no dado em si, e sim no que a gente está usando. Mas vocês podem fazer um exercício de pensar outra estrutura de dado, na maioria das vezes com o processo que vocês trabalham, né? A Vivi está fazendo muito isso, e aplicar nesse conceito, nesses contextos e a gente ir discutindo. Gabriel. Então, qual que é o conjunto que eu vou propor para vocês? Um conjunto de letras do alfabeto. Gabriel. A gente pode dar uma pausa só pra ir no banheiro rapidinho? Antes de Com começar. certeza. Eu vou encher minha água, então. Tá.
Fala com Deus de todo mundo que vai receber não, que ela vai poder contar. Não, já está em casa, acho que não. Eu acho que eu estava esperando ela montar, ver se não ganhei ali, a mãe está tirando isso. Eu não estava grávida, não. Eu estava grávida, não falando, não falando. Está vendo? Tem praticidade. A casa dela está meio que na então está ótimo. Aí eu no meio. Aí eu sou no meio. Está ótimo. Levanta, falou, cagou, pode ir embora. Sou como que dessa de fora. Me anda rápido, essas coisas. Fizeram uma festa. Agora, amanhã tem que falar. Anda. Por que que a minha câmera não quer funcionar? Travou? Acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Mas eu não vou esperar, não. A tela está compartilhada, né? Tá certo. Beleza. Como eu estava falando com vocês, a gente tem aqui nós vamos construir um conjuntinho de letras do alfabeto, beleza? Pensa em uma coisa simples, é um exemplo que a gente usava lá na CGE, e esse conjunto, esse data package, os nomes se completam, se são iguais, né? Quando a gente fala conjunto de dados ou data package, ele vai ter dois recursos, um de vogais e um de consoante. A estrutura, inclusive, deles é a mesma, tabela de colunas, né? Mas eu resolvi separar só para a gente ter um data package com dois recursos e ficar claro aí a diferença dos recursos. Beleza? Eu vou ver se eu consigo deixar isso daqui dividido. Estranho. Espera aí que eu vou conseguir. Só tem que ter paciência. Vamos. Aí. Porque aí a gente vai seguindo o que eu pensei aqui, ó. Eu deixei, gente, os códigos que eu vou usar aqui embaixo, só para facilitar nossa vida e ser mais rápido, beleza? Eu estou usando muito essa organização que eu criei aqui para fazer coisas nada a ver. E aí eu vou criar tudo nela, subo para o GitHub e disponibilizo esse exemplo para vocês. Então vamos lá, eu vou criar uma pastinha no meu computador, que eu vou chamar de Letters. Vou escrever o nome em inglês, mas depois na hora de documentar a gente faz o data packaging com algumas coisas em português.
eu entro dentro dele, né? Então eu estou com a pastinha criada, não tem nada dentro dela. Eu já vou começar a criar a estrutura lá dentro dela, então eu vou criar uma pastinha de data, vou criar uma pastinha de esquemas, e aqui, para simplificar, eu não vou criar data raw, porque a gente não vai fazer ETL, eu só estou querendo mostrar como que a gente documentaria um conjunto de dados usando o padrão especificação Frictionless ou Data Package. Eu vou criar aqui um arquivo chamado esquema V1 dentro da pastinha de esquemas. Como eu falei para vocês, as duas tabelas, elas têm a mesma estrutura de colunas, né? Então, eu vou usar um esquema só. Mais uma vez, né? Isso é eu bolando como que o dado vai ser organizado. A gente poderia fazer isso de milhões de maneiras possíveis. Vou criar um arquivo de dialéctica aqui, só para a gente determinar como que vai ser o separador ali desses arquivos CSV. Vou criar os dois arquivos CSV, né? Um vogal e um consoante. Essa parte aqui é tranquila para vocês, não é? O que eu estou construindo aqui. Beleza. Eu vou criar o meu data packet pura e simplesmente. Todos os arquivos que eu criei estão em branco, mas a estrutura da minha pasta já está aquela ali, né? Então, dentro da data, eu tenho os meus dois arquivos de data, que serão os meus resources, o meu datapacket.yaml, que vai documentar tudo, dentro da minha pastinha esquema, o esquema e o dialect. Ponto final. Eu poderia usar o poder da Frictionless, né, do pacote frictionless.py para construir o datapacket para mim. Eu vou fazer na mão, só para vocês, depois a gente faz usando a Frictionless, né? Vou até dar alguns exemplos, mas eu achei interessante fazer na mão para vocês verem que eu posso começar do zero, qualquer conjunto com arquivo de texto e eu ir escrevendo. Beleza? Então, agora, o que eu preciso? Eu vou abrir aqui no meu editor de texto, e aí vai ser outra luta para colocar ele nessa posição. Ó, só porque eu falei, não foi uma luta. E aí eu vou, de fato, colocar aqui, ó, os meus dados. Né? Então, eu tenho o arquivo de consoante. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Acho que eu copiei coisa a mais. Então, eu vou tirar isso daqui. Ok, ó, então, do B até o Z, salvo o arquivo. Vou copiar as minhas vogais. Ctrl C, Ctrl V. Salvo também. Já tenho os meus arquivos de dados, só que o meu data package está em branco. Eu poderia, gente, escrever tudo na mão, mas eu deixei aqui pronto para a gente copiar e colar, só para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou copiar aqui o meu data package e a gente vê uma por uma. A gente tem... Pode falar. Não. O data package ele tem várias propriedades, eu pus aqui só duas, né? O name e o title. Eu poderia usar uma que é a description, usar aqui o completador do VS Code, eu poderia usar a versão, licença, enfim, eu poderia usar todas essas outras propriedades que estão descritas lá na documentação que eu falei para vocês, tá? Versão, por exemplo, é um negócio bem interessante. Você vai versionando à medida que você vai melhorando o seu código. Descrição, você acrescenta uma descrição humanamente legível aqui, né? Para ficar claro do que você está tratando e por aí vai. Então, isso daqui faz parte das propriedades do Data Package. Aqui embaixo eu já tenho os meus resources, né? Então, aquela mesma estruturinha que eu mostrei para vocês. O nome vai ser consoante, o título dele eu já coloquei em português, a descrição eu já coloquei em português, o type
table para a gente determinar aquela questão dos dados tabulares. O caminho dele tem que obedecer a estrutura que eu criei aqui, então está dentro de data consoantes. Você poderia ter pensado numa outra estrutura, né? Você poderia, por exemplo, ter deixado na raiz ou simplesmente no data raw, igual a gente faz, né? No nosso ETL. Esse file format media type é só uma complementação dessa questão de dados tabular para falar que é um arquivo CSV. Encode o TF8 e aonde que o esquema dele vai morar. Quando a gente faz isso, eu vou usar a Frictionless agora para rodar um validate e dar alguns erros aqui para vocês verem, mas eu já, porque a gente não fez ainda o esquema e o dialect, mas eu já vou ligar a Frictionless aqui para a gente já começar a brincar com essas coisas. Então, E o caminho pode ser a lista, né, Gabriel? Igual aquele da execução, né? pode. Quando é O mais PEP, um, né? Isso, às vezes você tem, esse exemplo é ótimo, Vi. Às vezes a gente tem um arquivo que ele é tão grande e a gente divide ele em mais de um arquivo. E aí a Frictionless te dá essa opção de quebrar o arquivo, quebrar o recurso em vários arquivos. Esses arquivos têm que ter a mesma estrutura e ela concatena todos eles na hora que ele vai fazer a validação. Não está aqui não, está no data. Gabriel, Diga. esse recurso que eles falaram, a gente, no passado, a gente tentou fazer com o Excel e viu que não tinha suporte. Aí essa quebra, ela, pelo menos até onde eu sabia, era só em CSV ou os arquivos de texto. Aí a gente abriu um chamado lá na Frictionless. Não me recordo, não acompanhei se eles aprimoraram. Então, isso, Vivi, que você está falando, é, eu tenho certeza que vale para arquivos em texto. Para arquivo binário Excel, não estava funcionando. Pode ser que esteja agora, mas no passado não funcionava. Por isso que eles falam, Vivi, que é agnóstico. Então, assim, a documentação da Frictionless fala que isso deveria funcionar. Ou seja, na hora que eu estou documentando, deixa eu ver onde é que está escrito. Aqui, ó. Ele fala que eu posso passar mais de um caminho. Aqui ele não está preocupado se é CSV, se é Excel, né? O motor que vai implementar isso naquela linguagem tem que tomar conta do que o Henrique falou. Pode ser que o Frictionless Py ainda não faça isso para o Excel e só faça para o CSV. Beleza? Dá só um exemplo legal do que o Henrique falou também. A biblioteca que a gente vai usar, que é a biblioteca da Frictionless, ela está pública num repositório GitHub. E quando a gente acha algum erro, a gente consegue documentar aqui para eles no formato de issue. Então, vamos ver se a gente acha o que o Henrique escreveu aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Legal. Aí, ó, Lembra Vivi. daquele negócio de ajudar você e você de 6 meses do passado não está aqui? Olha como é que foi rápido achar um questionamento que o Henrique abriu há, sei lá, um ano e meio, 2 anos e meio atrás, 1 ano e meio, sei lá. E tá aqui, ainda não foi respondido. O campeãozinho aqui falou que ia investigar, por enquanto não investigou. Mas é isso, o conhecimento que o Henrique gerou aqui está aqui. Na hora de usar a documentação deles, a biblioteca, se vocês encontrarem alguma coisa de errada, abre um issue para eles. Ontem, se não me engano, eu respondi aqui um carinha. Enfim, deve estar por aqui. Porque eu vou acompanhando, eu acho legal, enfim, né? Dá para abrir o issue aqui se a gente encontrar alguma coisa de errado.
E o exemplo nosso aqui do multipart files na propriedade path do resource. Beleza? Vamos voltar com isso para cá. E vamos continuar o nosso exemplo aqui. Agora eu vou instalar, vou abrir o terminalzinho aqui, ó, e eu vou instalar vou criar um ambiente virtual e vou instalar a Frictionless aqui para a gente começar a brincar com ela. Então, Python 3, né? Eu deixei Python aqui que vocês usam Windows. Eu vou ativar o ambiente virtual. Eu gosto de usar o Poetry, mas estou usando o pip aqui só para simplificar o trabalho. Quando a gente começar a construir os nossos CTLs mesmo, a gente vai usar só o Poetry. Vou instalar a Frictionless. Ele já vai instalar aqui nessa versão 5.8. Quando eu dou um pip install, ele instala a versão mais atualizada, a menos que eu determine a versão aqui na hora de instalar. E agora sim eu posso usar o comando validate. Então, o que eu falo aqui para ele? Frictionless valida para mim o datapackage.yaml. O que esse cara vai fazer? Ele vai ler isso tudo aqui e vai validar arquivo por arquivo. E aí ele vai validar com base em quê? No seu table esquema. Se o seu arquivo estiver diferente do que está sendo determinado, ele dá um erro de validação. O primeiro erro que vai dar aqui nem vai ser de validação, porque a gente não construiu e eu escrevi errado, né? Não é validate, é validate. Ele não tem o dialectic ainda, mas eu queria mostrar isso para vocês, né? Se vocês fizerem alguma coisa, algum erro de sintaxe ou de validação da estrutura, ele te indica aqui na hora da validação, e a gente tem que se sentir confortável quando lê essas coisas. E aí, eu até deixei aqui o describe para a gente fazer daqui a pouco. Vamos colocar aqui então, né? Ele precisa do dialect. Eu já coloquei aqui, ó. Esse arquivo está sendo separado por ponto e vírgula. Então eu venho aqui no table esquema, no dialect, na verdade. Pode falar. Não, ninguém falou. E aqui, ó, eu vou pegar a propriedade. Como é que chama a propriedade? Ai, ai. Como é que chama, Henrique? Delimitador, ó. Delimiter. Então eu vou colocar aqui, ó. Delimiter. 2 pontos. Deixa. Ponto e vírgula. Ele está reclamando desse cara. Eu fiz errado, ó. Eu pus dialect.json. Não é JSON. É ponto e alme. Está errado na minha apresentação. Aqui, ó. Está errado na minha apresentação. Mas, enfim, erro corrigido. Coloquei o delimiter ali. Será que a validação vai me dar outro erro? Engraçado. Continua pegando como se fosse Eu tenho como um exemplo, JSON. Gabriel, ele Oi. tem na linha 1, CSV, 2 pontos, aí depois na linha 2 que tem esse delimiter. Aí você dá um espaço aí no tab. Perfeito. Aí entre aspas também. Eu acho que aqui funciona assim. Vamos testar. Ele está dando algum erro aqui? Deixa eu ver Naquele aqui, ó. arquivo lá, ele está fazendo menção a ele, tipo, no seu Datapack Yalm, ele está fazendo menção ao Yalm ou ao JSON? Perfeito, Vivi. Perfeito. Então aqui, ó, por que ele está falando de JSON aqui? Porque eu ainda estou fazendo menção a ele aqui. E aí eu tenho que trocar aqui, ó. Eu copiei essa informação aqui na minha apresentação, tá errado. Eu tenho que atualizar isso lá. Então eu vou tirar tudo que está JSON aqui.
Vocês veem que na hora de construir a coisa na mão, a gente tem que ir fazendo essas coisas, né? Eu tenho esses probleminhas na hora de construir, por isso tem que prestar atenção. Bem observado aí pela Vivi. Agora, de fato, o erro que eu queria, né? Ele falou comigo que não tem o esquema. E, de fato, não tem, né? Ele está procurando e o esquema está vazio. Mas eu deixei ele vazio, de propósito, porque eu queria usar uma outra propriedade da Frictionless, que é o Describe, aonde ele consegue construir essa versão inicial do data package para mim. Então, eu, em geral, não faço desse jeito que eu fiz aqui. Eu queria mostrar para vocês, mas a gente pode usar aqui, ó, o Frictionless Describe. Aí eu passo o que eu quero descrever. Então, se eu passar a pastinha data completa, falar que o tipo de descrição que eu quero é package e que eu quero o formato YAML, ele já me dá aquela construção ali, perfeito? Inclusive, ele está me dando aqui, ó, o table esquema. E aí, olha o que o Henrique falou, né? SSV, dois pontos, delimiter. Ele já me mostrou aqui, por causa dessa sintaxe que ele me mandou. Se eu quisesse mandar isso para um arquivo, Vivi, o que eu faria? Ele, aquela boquinha, me fugiu o nome, boquinha Exato. aberta e Yalme. Fazer assim, ó. Assim sobrescreve, assim adiciona. Data package.yml. Não vou fazer porque o nosso já está. Mas o describe me daria isso. E eu posso fazer só a descrição aqui, ó. Describe. Describe. Vou passar só o arquivo que eu quero. Então, o Voyels, por exemplo. Type esquema, que dessa vez eu quero que ele descreva para mim só o esquema, que é o que eu quero colocar lá. Traço e alma. Olha lá. Ele já me deu a informação que eu queria. E eu posso usar isso, ó, para preencher os esquemas. O esquema V1. Na hora que eu fizer isso e der um catch ali no meu esquema V1, eu vou ver que ele preencheu a informação para mim. Sem eu precisar fazer nada. Fazer nada para escrever no arquivo, né? O comando me ajudou. Então, o describe ele tem esse poder. Por que eu sei usar isso daqui? Porque eu já li o Frictionless Describe. E aí ele me dá todas as opções. O type ele fala que é o package, lá. Se você ler aqui a documentação Frictionless Py, ele vai te explicando isso. Ops. Eu estou no Rep Template. Isso tudo não está nessa documentação aqui. Não. Cadê o Frictionless Py, gente? Está nessa documentação aqui, na parte do Describe. Deixa essas referências para vocês lá. Como eu disse, ler tudo de uma vez é bobagem. Vamos ler à medida que a gente vai usando. Acho que é mais produtivo. Eu funciono assim. Se vocês funcionarem diferente, não tem problema nenhum. Antes de perguntar se tem alguma dúvida, vamos rodar o validate aqui, ó. E agora que eu já preenchi o meu data package todo, ele me fala que o dado está válido, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. O que está faltando aqui, gente? O que eu não fiz que vocês fariam? Não tem nada a ver com frictions, tem a ver com organização de código. De organização? Aí eu daria um git add commit. Boa. Eu não estou Já usando fez Git. muita coisa.
deveria, né? Então vamos Ah, colocar isso desculpa, aí. achei que dá. Não, ainda não estava, né? Botei o git init aqui. Eu estou vendo ali que tem um monte de coisa para comitar. E vamos fazer isso então, porque para eu poder compartilhar esse código com vocês aqui na hora que a gente terminar, eu vou só criar um git ignore para a gente tirar aquele venv dali, que ele não precisa entrar, né? Então, se eu der um git status agora, que eu tenho um git ignore, o meu ambiente virtual não entra, e eu vou criar um requirements, txt, só para deixar claro que eu estou usando a versão da Frictionless 5. O quê? Show Frictionless 5.18.1. Porque aí na hora que vocês forem instalar isso lá no computador de vocês, basta dar um pip install "-r" chamando requirements. Alguma dúvida até aqui? Git status. Vamos comentar tudo junto. Git commit "-m". Vou comentar escrotamente mesmo, porque a ideia aqui não é falar de Git, né? Vou dar só um commit inicial. Ou seja, eu tenho aqui o meu Datapack funcionando. Vamos brincar com ele um pouquinho para ver esse poder das validações? Eu falei aqui no esquema que esse campo da letra é uma string. Se eu vier aqui e trocar ele, por exemplo, por um número e rodar o validate, o que vocês acham que vai acontecer? Tem que dar um erro, tem que passar. Desculpa que o Pedro mandou mensagem aqui. O que que você perguntou? Eu mudei aqui, ó, eu documentei que o campo letra tem que ser um texto e eu botei uma letrinha, né, um número, e vou validar. Quero saber o que vocês acham, se vai dar algum erro, se não vai, se vai passar. Ah, eu estaria que não vai passar, não. Vamos ver. Ó, passou? Passou? Por quê? Vai. O que está acontecendo? A Frixel está falhando. Não, não é. Gente, o 1 é um texto também, né? Para ele, isso aqui também pode ser um texto. Vamos pôr 1.6. Qualquer coisa que você colocar aqui pode ser um texto. Então, o que a gente tem que fazer para evitar que essas coisas aconteçam? A gente tem que ir melhorando o nosso data package para colocar essas constraints. Quanto mais constraint você colocar, mais cercado vai ficar para que a validação não dê esse tipo de problema, né? Porque string pode ser qualquer coisa, né? Se ele desse um erro de validação, ia ser errado, eu acho. E aí a gente usa essa propriedade de constraints. Então eu falo ali, por exemplo, que o tamanho máximo dele e o mínimo tem que ser 1. E aí se eu coloco aqui a, aí ele tem que dar um erro de validação. E ele vai me falando, ó, a na posição, falha na constraint, máximo tamanho. Se eu tiro e deixo ele vazio, ele também tem que dar um erro. Ó, não deu, porque o espaço vazio é um caractere. Isso aqui, ó, isso é um caractere, é um string. Então, o true ele não entende também como booleano, né? Ele entende como texto, provavelmente. Por enquanto, não, nós vamos trabalhar nele. Aqui eu vou ter que escrever outras coisas ali de constraints também. Só finalizar aqui, ó, que eu posso colocar uma propriedade que chama pattern, que ele faz uma validação usando um regex.
Esse exemplo é ruim porque esse conjunto ele é pequenininho. Mas se eu falo que ali só pode ter A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, se eu colocar agora uma letra aqui, ele tem que falhar. Porque eu não passei no padrão que ele precisa. Beleza? Na Beleza. verdade, se eu colocar A, E, O, U, ele falha em todos eles. Inclusive na consoante, porque eu estou usando o mesmo esquema para todos eles. Então, na verdade, aqui tem que ser o padrão que vai de A a Z. O jeito que está sendo construído aqui agora. E aí agora ele deu o erro só no 1 que eu coloquei aqui. Voltei com a coisa funcionou. Eu coloquei isso aqui só para dar para vocês o poder das coisas que a gente tem que ir construindo nesse sentido. De quanto mais detalhado a coisa tiver, melhor. O que mostra para a gente, por exemplo, o tanto que a gente tem que melhorar nos nossos data packets. Porque veja que os nossos esquemas não tem constraint nenhuma. Tem decimal chart aqui que ajuda, mas eu não estou validando praticamente nada aqui. Então nós temos bastante trabalho aqui. Beleza? Aí você pode falar assim, ô Gabriel, mas isso aqui tá ruim, porque de A a Z tem uma tabela que só tem A, I, O, U, tem outra que tem só as consoantes, de fato, né? A gente pode, vou comitar isso aqui, ó, git commit "-m", adiciona constraints. A gente poderia melhorar esse repositório, por exemplo, né, vendo que o jeito que está construído precisa de uma melhoria. Gente, não tem verdade absoluta aqui. Eu estou inventando cenários aqui só para mostrar para vocês as coisas que a gente pode ir fazendo. Eu poderia criar dois esquemas. Um para vogal. Nunca sei escrever vogal. E um para as consonantes. Consoantes. No da vogal, eu vou colocar A, E, I, O, U. E o das consoantes, eu vou colocar todas as outras letras, que eu vou só pegá-las rapidinho aqui. Mais uma vez, esse exemplo pode não fazer tanto sentido, porque é um conjunto pequeno. Eu estou tentando simplificar aqui o raciocínio, só para vocês verem do que ele é capaz. Vou pegar as letras aqui rapidinho. Eu desço para baixo. E aí a gente coloca essa validação ali. A validação na consoante, que não é mais de A a Z, tem que ser essas letrinhas aqui. E, para não fazer o mesmo erro que a Vivi me corrigiu lá mais cedo, a gente tem que mudar aqui no Data Package. Aqui agora, na consoante, é com ponto .ml. E aqui, mudei lugar certo, né? Não, mudei lugar errado. Ó. Mudei no dialect. Vogais. Não sei falar isso em inglês. O nome do arquivo das consoantes, acho que tá faltando um N, só pra não dar erro. Ah, perfeito. A gente vai fazendo rápido, né? Se isso aqui funcionou, Tá bom.
Parece que eu tenho um erro aqui nas consoantes, ó. Ah, tá. O que que é o erro? O que que eu deixei aqui? Deixei essa parada aqui, ó. Aí ele acha que é dado, tá vendo? Eu uso o poder aqui sempre da validação para ver se o que eu estou fazendo faz sentido. Como eu mexi muito na estrutura, né? A gente poderia, por exemplo, mudar a versão desse data package, ó. Estou na versão 1.1. E aí, ó. Git add, git commit, v1.1.0. E aí eu começo a versionar isso para não quebrar o trabalho das pessoas que ficaram para trás, né? Quando a gente versiona, eu evito que a galera pegue automaticamente o mais recente. Então, meu Frictionless Validate está funcionando. Se eu colocar aqui na consoante o A, ele tem que quebrar, porque ele vai passar ali numa regrinha, não atende o padrão. A Vivi falou do true ou false, né? Tem uma propriedade aqui, Vivi, no teu esquema. Booleano, ó, que é valores para true e valores para falso. Que a gente pode colocar aqui, ó, nos dois esquemas, né? No caso, o meu aqui só tem um tipo de true. Então você vê que ele aceita letra minúscula, letra maiúscula, 1, 0. Basta eu escrever isso para ele. Aí eu vou falar com ele que o meu true e que o meu false são escritos desse jeito. E aí, se eu coloco aqui, por exemplo, um false assim, ele tem que dar erro. Porque está fora do meu padrão, né? Corrigir a validação não passou por quem? O que é que eu fiz errado aqui agora? Ah, porque eu deixei o A aqui. É o B. Beleza. Para finalizar, eu acho que foi até bem sentido de tempo. Não sei se vocês acharam que foi muito rápido. Se foi, a gente pode tirar dúvidas depois. Tá faltando coisa aqui nessa apresentação minha. Tô achando estranho. Eu não devo ter comitado a última versão que ficou lá em casa. Mas eu quero mostrar para vocês o poder de, com a Frictionless, transformar isso num data frame usando pandas. A gente poderia aqui, por exemplo, deixa eu ver se está tudo comitado. Eu vou só acrescentar isso aqui, ó, git commit -m, e a gente colocou add to properties. Com a Frictionless, a gente pode usar algumas funcionalidades dele. Eu vou escrever aqui scripts. Eu vou criar tipo um pacotinho aqui no Python e vou chamar isso aqui, ó, DataFrame Pandas, para a gente ver algumas coisas. Então, eu mostrei para vocês a utilização da Frictionless no terminal, mas a gente pode usar ele escrevendo código aqui mesmo nos nossos arquivos. Então, eu posso usar um objeto deles que chama package e chamar o package usando o nosso datapackage.ialm. Data package.yml. Se eu chamar esse arquivo, pode falar. Atuar. Valeu. Ó,
Vamos ver se vai funcionar. Eu vou chamar Python script "-i", que é o para entrar no módulo iterativo, né? Ele vai ler o arquivo e vai deixar eu brincar com as variáveis que eu criei. Scripts df pandas. Ele entrou, ó. E se eu uso aqui, se eu vejo o que é o package, ele carregou para mim o package todo aqui dentro. E com isso eu posso chegar lá no resource e usar o toPandas para ele me dar o data frame desse cara. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o letras, não, consoantes. Consoantes é igual package, que é o objeto que eu instanciei. Ele tem uma função que chama getResource. Eu passo o nome do resource e eu jogo para o pandas. Vamos ver o que acontece. Ele Tem que fala importar o pandas? importar o pandas e é o erro que ele deu aqui agora. Então, o que eu posso fazer? Ctrl C. Eu já vou colocar, Vivi, esse cara, eu não sei se isso funciona, mas eu já vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se isso vai funcionar. E install. A gente tem a biblioteca do pandas mesmo, e tem essa frictionless pandas, É porque o pandas, quando você instala a Flickr sozinho, ele não instala ele não. Mas se você quer usar do jeito que eu estou fazendo e falar com ele assim, ele instala ela para você. Entendeu? Ah, tá. É como se fosse um pacote instalando o outro, e essa dependência não é uma dependência que é obrigatória para você usar a Flickr, né? Eu que estou escolhendo usar. Gabriel, por que você colocou um Thunder init? Thunder init, porque isso aqui eu transformei ele num pacote, né? Estou chamando isso. É o jeito que o Python trabalha para construir de pacotes. Então eu poderia, por exemplo, lá dentro do. Isso estando no GitHub, instalar isso depois em qualquer outro lugar. Isso ia funcionar se eu simplesmente pegasse esse arquivo e jogasse aqui fora e chamasse ele. É só porque eu estou acostumado a fazer desse jeito. Beleza? Beleza. Ó, não deu erro mais, gente. Se eu chamar aqui o consoantes, eu tenho o meu data frame aqui. Ou seja, eu posso fazer conta com ele. Eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, consoantes. Eu não sei mexer muito em pandas não, viu, gente? Consoantes, pegando a coluna ID, ele vai trazer, ó, mas eu posso falar, dar um count nele. E ele vai me falar o seguinte, cara, na sua tabela de consoantes você tem 21 registros. Não faz sentido eu somar ID, né? Mas se fosse uma coluna que eu somasse, né? Tipo, valor executado, eu poderia somar ele aqui com facilidade. E o Pandas te dá essa liberdade. Uma coisa que eu posso fazer aqui também, ó, é pegar a coluna. Quais são as colunas mesmo? Essa coluna aqui de vogais, que ele fala se é vogal sim ou não, e ver. Quando você fez aquele tio pandas, ele pega cada resource e transforma no data frame. Então, você tinha dois Exato. resources, você tem um resource consoantes e um Não tenho vogal. ainda, porque eu só Ah, tá. instanciei a consoante. Vamos Sim, sim. fazer a vogal? Vogais. Olha lá, mesma coisa. Agora eu vou ter as duas. Ctrl D, Ctrl L. Vou rodar o arquivo. Como eu estou usando o modo iterativo, se eu faço uma mudança no arquivo, eu tenho que rodar ele de novo. Para ele, agora, ele vai pegar aqui a vogal. E aí eu posso ver, Vivi, se ele está considerando esse campo como true ou false mesmo. Então, se eu pegar ali, ó, campo das vogais e pegar o primeiro elemento, isso aqui é igual batalha naval, né, gente? Eu peguei vogal a linha, 0, a vogal é a coluna, 0 é a primeira linha. É true.
Se eu falar assim, Eu esse acho que ele cara, tem um que é tipo ponto, não sei se é info, tá? É describe, não sei, que ele mostra os tipos da coluna, né? isso, eu acho que eu describe. Describe é o info. Describe. Ah, esse, Ele esse faz. é as métricas. Eu acho que é o É, info. ó, o Vivi tá fera no Pandas ali, ó. Eu comecei a brincar, né? Mas... É. Será que é assim ou assim? É. Aí mostrou. É que- É. Pode falar. Não, é só que ele chama string de objeto, né? Era isso mesmo. Isso, é o jeito que o Pandas trabalha, né? É. E aí tem um jeito aqui, deixa eu ver se eu fiz isso no chat GPT. Search Pandas. Deixa eu ver se ele vai achar, que eu pedi ele para concatenar. Aqui, ó, concatenar e ordenar data frames. Passei para ele, lá, lá, lá. Aí ele me deu isso aqui, ó. Essa sintaxe eu posso concatenar os dois data frames e aí eu posso salvar eles num novo Excel. E aí faria sentido aquele trabalho nosso de data raw e por aí vai, né? Então, DF aqui, ó, consoantes e vogais. Ele vai classificar por isso aqui e depois me dá o DF. Vamos ver o que ele vai dar aqui. PD. Ah, eu tenho que. Agora, porque eu estou usando o Pandas para concatenar, eu tenho que importar ele, ó. From Pandas import PD. Ops. Deu algum erro? Aqui não te importa nem PD from Pandas. Por É quê? que PD é tipo o nome que você tá chamando pandas. Aí se você importa o pandas SPD, aí você tá usando, tipo assim, se você mudar o PD ali pra pandas, por exemplo, vai dar certo. É porque é a forma Fazer que você tá assim, né? importando. Eu acho que é import pandas SPD. É tipo o apelido que você tá dando pra chamar o pandas. Perfeito. Perfeito. Vocês estão fera. Vocês é que tem que me dar aula. Aí, ó. Eu concatenei tudo. E a diferença é que ele tá só, o ID tá repetindo, né? Ele tinha até refeito isso para mim. Aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Ctrl D, Ctrl L, DF. Beleza. Engraçado, você pediu para ignorar, né? O índice lá em cima. Mas eu acho que na hora que ele. É, verdade. Porque eu acho que é porque as bases originais, elas têm essa, tipo, coluna ID Ah, como tá. umas Não é o colunas. índice, né? Isso, É é uma não coluna índice. mesmo. Isso. Não, mas aqui, ó, o que você está falando, o índice está aparecendo aqui, tá vendo? Ó? Não deveria. Então, tipo assim, o Pandas não entende que essa coluna ID é um índice, ele entende que é uma coluna qualquer, sabe? Tipo assim, Uhum. porque ela é uma coluna original da base. Aí, tipo assim, toda vez que vai ignorar índice, ele vai, tipo, é porque ele ignora o índice que estava antes na base. Então, antes já tinha o índice e a coluna ID. Aí, ao invés de trazer um novo índice, o índice antigo e a coluna ID, ele vai ignorar o índice antigo. Mas a coluna ID é uma coluna, não é um índice, sabe? Aí ele não ignora essa coluna. Você tem que, tipo, dropar a coluna. Então deve ser isso que ele fez aqui, ó. Tchá, tchá, tchá. Ó, ele concatenou. Tu. Depois ele fez o sort e dropou aqui o index, reset índice drop true. Depois ele botou e fez a coluna ID mesmo. Vamos ver o que isso vai dar. Hum. Deixa eu fazer um negócio aqui. df.csv. Eu acho que aqui na hora que ele passa. Aqui, ó.
Na hora que ele passa, ele vem sem o índice dele, tá vendo? Que era isso que eu queria. Aham. Eu acho que na hora de apresentar ele aqui, ele sempre vai vir com esse índice. Até porque ele busca por ele, né? Só que é deslock, É. iLock. Quer ver, naquele script, se você rodar, tipo assim, roda só. Tá vendo aquele da primeira linha ali, DF igual? Se você não ignorar o index, vai aparecer 3 colunas. Tipo Tá. assim, Vamos fazer ele aqui, ó. Você tá falando para tirar isso, né? isso, se você não ignorar o index, ele provavelmente vai aparecer 3 colunas. Vou botar um breakpoint aqui. Pra Você tem gente que tirar a rodar ele. vírgula ali também, né? Ou não? Acho que não precisa, não. Eu vou tirar. Eu preciso de tal IPDB instalado. Vou pôr IPDB aqui para vocês também. Eu já tenho eles aqui para fazer um install. Requirement. Escrevi. Install. Pelo visto, esse trabalho vai sair rápido. Vocês estão fera no Pandas. Aí, ó. TF. As 3 coluninhas. Até que nem apareceu dessa vez, não. Ele ignorou de propósito. Mas, tipo assim, tá vendo que ele cria um índice, ele não considera que. É porque. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pesquisar. Tem como você falar que a primeira coluna é o índice. Eu só não lembro a Ah, sintaxe. ou seja, para eles considerar o ID, o index, né? É. Só Como é que faz isso? perguntar aqui, né? Como fazer ele considerar que a 7 coluna index, não sei o que. é o index? Boa pergunta. 7. Você falou 7 index aí, Vivi? Arrasou. Oh, mas eu comecei. A Era. única coisa que eu acho difícil no Pandas é que é difícil guardar. Quando começa a mexer negócio de localizar, de agrupar, aí eu já achei ele mais confuso. Mas é isso, né? Usar, velho. É o chat GPT do lado e Não, é ir ninguém usando. Uhum. decora comando, né? Sim. Oh, caralho. Activate. Use. Ok. DF. Ah lá, agora sim, ó. Ele considerou o ID nosso index. E o Letters aqui unificado. Aí ele nem trouxe, tá vendo? Eu prefiro do outro jeito. Mas aí eu acho que você pode tirar aquele naquele reset, não, index false aí. Você Isso. colocar. Acho que ele traz. Perfeito, gente. Próximo encontro, Vivi, é você fazendo uma apresentação para a gente do Pandas. Você e Eita! Laura. De como que a gente vai fazer os nossos transformes. Eu queria deixar algum para casa para vocês. Eu tinha pensado em algumas coisas. E eu esqueci de comentar isso, né? Então tá nessa apresentação que ficou, esse finalzinho da apresentação que ficou lá em casa. Mas o que que eu pensei? Vocês reproduzirem isso de alguma maneira, e aí não necessariamente reproduzir usando esse Leros aqui, que o exemplo é bem fraquinho, né? Vocês, em alguma, sei lá, algum outro exemplo, se quiser fazer desse também, enfim, não sei, vocês que sabem, porque só eu fazendo, não é suficiente, sabe? Se vocês não colocarem a mão na massa mesmo, ao longo da semana, essa coisa se perde. Eu acho que a gente precisa de botar isso no nosso dia a dia, sabe? A Vivi já está enxergando um monte de lugar e ela sempre me pergunta e ela já está fazendo. Então, em especial você, Laura, se você tiver alguma coisa aí nesses conjuntos que vocês usam, ou na próxima semana, né, para além de escrever, a gente pode fazer também um exercício. E assim, essa construção, gente, do que vai ser essa apresentação,
ela tem que ser feita junto com vocês, assim, eu acho. Vocês me falando se está fazendo sentido ou não e sugestões de tema. Não necessariamente eu faço toda semana, então se vocês quiserem apresentar alguma coisa também, sabe? Estou tentando fazer uma coisa dinâmica, assim, que fique legal, que a gente realmente aproveite para as nossas necessidades. Uma das coisas que a gente pode falar, por exemplo, é não a criação de data packages, que a gente tratou isso aqui hoje, mas a utilização deles do ponto de vista de consumir os dados. E aí já seria, por exemplo, Laura, aonde estão morando os nossos dados, como usar isso para substituir os dados que vocês usam aí, que eventualmente também estão tirando, né, lá do BO. Então, pode ser um exercício também. Isso, é, a gente precisa muito, na verdade, assim, de mudar a forma de buscar os dados. Porque a gente faz o mesmo processo de ETL de vocês, do, do BO, né? Só que, tipo assim, acho que o nosso talvez seja um pouco mais frágil, tipo, mais exposto a dar erros, talvez não tão padronizado, sabe? E a gente está buscando duas vezes a mesma informação, né? Como Explore, acho que não é a melhor coisa, assim. Só que realmente eu não sei, assim, usar o data package de vocês. Eu queria ver isso também. Tipo, como usar e tal, para transformar as nossas formas aqui de buscar para pegar do data package que você já tem, dos dados do CIAF. Ia ser muito bom. Às vezes, Olha, Gabriel, assim, já casando, que isso era uma coisa que a gente ia conversar, né, Laura? Uhum, Que daquela ajuda que o Felipe falou, uma das coisas que eu vou precisar conversar, e aí seria mais com você, é a questão de entender os pacotes de R, né? Como que funciona. Às vezes, assim, pode ter uma conversa separada sobre isso, que é conversar sobre os pacotes, mas às vezes casar de alguma forma nesse sentido de. é, nessa coisa de padronização dos repositórios, né, da Explore, de trazer essa lógica do Data Package para o repositório de vocês e, ao mesmo tempo, ir discutindo paralelo esses pacotes de R, porque aí fica mais ou menos no mesmo assunto, mas tudo casando tudo, sabe? assim, Vivi, a gente estava pensando, assim, é uma ideia que a gente já tem há mais tempo. O problema aqui, eu já falei, né, pessoal, é tempo, assim, para execução, sabe? Mas é de transformar mesmo as nossas coisas do R para o Python, como o Gabriel falou. E assim, se a gente conseguir aos poucos botar isso para frente aqui, de realmente passar para o Python, acho que a gente deixaria de ter todos esses pacotes no R. E aí, assim, não sei para o que você vai precisar agora exatamente disso, mas eu posso te mostrar como que a gente usa os nossos pacotes no R, sabe? Aí, tipo assim, você só precisaria aprender a usar, o que é mais simples, assim, é bem mais tranquilo. Uhum. E continuar dedicando mesmo nessa parte do Python, até para não perder tempo com essas coisas do R. Transformar, né? Porque a gente vai querer transformar, tipo assim, a gente quer transformar há muito tempo. O problema é realmente tempo para fazer. Esse é o único problema que a gente tem aqui. Tipo, a vontade existe, a ideia também, sabe? Mas aí, tipo assim, eu tô tentando organizar esse ano de focar mais nisso, sabe? Então, eu acho que eu vou conseguir dar um andamento melhor para essas coisas. E aí, sim, quem sabe esse ano já não sai isso, sabe? Mas aí, às Ô, vezes, Laura, Laura, eu posso ir ajudando, porque assim, eu estou aprendendo Python. Uhum, E sim. como eu entendo do assunto orçamentário, igual quando eu precisei do MDE, da lógica do MDE e da SPS, eu consegui entender o script em R porque eu sei o assunto, eu não Aham. sei R. Então, às vezes, eu posso ajudar também nessa parte de transformar o script, igual eu estou fazendo junto com o Gabriel, a parte do extract do e-mail, para você não ficar também sozinha nessa parte de Uhum. ajudar, de transformar. Eu entendo como é hoje e às vezes posso ajudar nessa parte de transformar o script. Uhum. Se não for pesar, assim, eu acharia ótimo se você for gostar também, porque É porque eu eu também. também preciso dessa informação, tipo assim, Sim. para as coisas de demanda da assessoria, Uhum. principalmente quando se trata do passado, que eu não tenho um BI pronto, com essas categorizações e tudo, eu vou precisar fazer isso, sabe? Uhum. Então eu acho que vai ser útil para a gente que usa, assim, sabe? Muito. Laura, a nossa ideia era até conversar com você. Eu posso parar de gravar, gente? Porque eu acho que o conteúdo Pode, acabou pode. e a gente conversa agora
mais sobre fluxo.